E aí, meus amigos, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o sono. Eu não sei o caso de vocês aí, mas acho que o sono foi um dos maiores obstáculos que eu tive que enfrentar quando eu era concurseiro lá, né? Hoje, já trabalhando, eu sou auditor fiscal aqui do estado de São Paulo, eu vejo que a minha fase de preparação para concursos me ajudou a ser menos preguiçoso, né? Eu era militar anteriormente, mas é aquilo, já estava na vida do militarismo ali que já estava acontecendo, já estava girando. E quando eu voltei para estudar para concurso, que por incrível que pareça era uma rotina mais pesada, porque eu tinha que trabalhar e ao mesmo tempo tinha que chegar em casa lá e estudar, a maior dificuldade foi realmente o cansaço. Eu vou colocar o cansaço entre aspas, porque eu acho que esse sono que a gente está falando aqui de combater, ele pode vir de duas, ele tem duas fontes, na verdade, né? Dois desdobramentos. Acho que um é falta de energia, que eu vou falar um pouquinho primeiro, e no segundo ponto é preguiça. Porque às vezes a gente acha que a gente está cansado e a gente não está, a gente tem muito gás ainda para dar, só que aí a preguiça acaba fazendo a gente optar pelo caminho mais fácil, né? O caminho mais fácil é ir se divertir e tal, é aquilo, né? A gente tem preguiça de fazer o que dói. De ficar assistindo um seriado, ficar assistindo um filme, uma coisa que é prazerosa, a gente não tem preguiça. Então, assim, eu lembro que uma frase que me marcou na época que eu estudava é que a diferença entre a gente e as pessoas que são bem-sucedidas é que nós estamos sempre com sono. Então, eu sempre guardei muito isso pra mim e aliado também com o meu pensamento de que algo que vale a pena para que ele aconteça, para que aquilo aconteça, para que a gente atinja aquele objetivo, eu tenho que sentir doer. Então, na minha época ali de estudar para concurso, vamos dizer, nos primeiros dias que eu fui estudar para concurso, eu até estava motivado, né? Aquela motivação inicial de você estar fazendo uma coisa nova tal. Só que assim, passou alguns dias ali, depois nas primeiras semanas começou a vir a dificuldade de você, com regularidade, estar sempre estudando. No meu vídeo anterior, eu mostrei até o meu cronograma de estudos lá, quantas horas eu estava por dia. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí, tá aí no canal. Mas o que eu queria falar pra vocês é que quando eu comecei a me preparar, eu achei até que eu sentia mais sono do que as outras pessoas, porque eu sentava pra estudar era na hora, assim. Na hora não, vou botar uns 20 minutos. E vinha um sono assim absurdo, eu começava a bocejar e tal, vinha vontade de me jogar na mesa e dormir. Depois eu fui perceber que com o tempo eu acabei superando isso. E hoje, olhando pra trás, eu uma vez já vi até uma explicação de que quando a gente começa a fazer uma coisa que o nosso corpo percebe que vai doer, né? Ele cria de propósito um cansaço a mais na gente para a gente deixar de fazer aquela tarefa nova. Mas que com o tempo, você rompendo ali aquele obstáculo, você vai se acostumando e aquilo não passa mais a doer tanto, você não vai sentir mais tanto sono. E é isso aí, pessoal, para ir para academia, para estudar para concurso, talvez para qualquer coisa que você tem que se esforçar. Então, assim, falando primeiro sobre a falta de energia, né, que você pode sentir, que pode ser uma das causas de você estar sentindo sono ou cansaço na hora de estudar, né, aquela sensação de fadiga. Bem, eu acho que tem uma coisa bem legal que eu já li, é sobre o Pierce J. Howard. Ele é um cara que escreveu um livro falando sobre o cérebro. Ele basicamente, assim, para não entrar muito em detalhes, ele fala que o nosso sono funciona por ciclos. Você talvez já tenha ouvido isso aí. Bem, ele diz que muitas vezes é melhor você dormir menos, mas em compensação acordar no momento em que um ciclo foi fechado, do que você estudar, do que você dormir mais e acabar acordando no momento de interrupção do ciclo. Tem que lembrar aí que os seres humanos, eles, por anos, a gente não tinha despertador, né? A não ser que chegasse um inimigo ou um animal selvagem, o homem das cavernas acordava, mas tirando isso, ele despertava naturalmente. Então, uma das explicações que ele dá é essa, e também que hoje o nosso ciclo de sono ele é muito interrompido porque hoje tem muita luz, né? Hoje é difícil você ter um quarto completamente escuro para você dormir. No último fim de semana agora, eu fui dormir com a minha esposa e a gente foi fechar a cortina. A cortina tem um modelo que você tá fechando e ela fica com os buraquinhos, e se você correr mais uma vez a cordinha dela, ela fica um blackout na cortina, né? E fechou a porta do quarto, fica assim, tudo completamente escuro. Aí eu saí, vim dar aula aqui no Estratégia. Minha esposa falou que acordou 3 horas da tarde, porque, enfim, a gente se mudou há pouco tempo no local que no nosso apartamento anterior,
a gente não conseguia ter esse blackout, então ela não consegue se controlar, ela dorme mais. Ou seja, quando está muito escuro, o nosso corpo percebe isso e a gente vai além, a gente dorme mais. Hoje em dia tudo tem alguma luzinha, até às vezes a TV tá desligada, mas está em stand-by no teu quarto, aquela luzinha vermelha, aquilo tem uma influência assim na tua percepção. A gente está com o olho fechado, mas às vezes você está recebendo luz ali, teu corpo está identificando luz. E tem uma explicação para isso também, que é da melatonina. O nosso corpo produz melatonina e se você estiver recebendo uma fonte de luz externa, parece que a produção de melatonina diminui e isso atrapalha no teu sono, enfim. Não quero também entrar nesse mérito. Eu sei que quando está tudo muito mais escuro, a gente dorme mais. Isso é um ponto. E se você está dormindo mais, você está aproveitando melhor o teu sono também, você está com um sono mais profundo e isso vai otimizar a tua produção de energia, né? Quantas vezes você talvez não tenha dormido bastante, mas quando acordou dá aquela sensação de mal-estar, de que está cansado ainda, ou não sente vontade de sair da cama, talvez porque o teu sono não tenha sido bem aproveitado, né? Então é isso que a gente está falando da questão da energia. Então eu acho que, primeiro ponto, tenta ver esse lance do ciclo, do sono, porque assim, apesar do que esteja sendo dito em alguns livros aí, alguns pesquisadores, para mim funcionou, tá? Para mim funcionou. Eu percebi que o meu ciclo de sono ele dura 1h30, então eu prefiro, por exemplo, dormir 4h30, que eu fecho 3 ciclos, do que de repente dormir 5h30. Durmo 1 hora a mais, mas em compensação acordo enjoado. Talvez já tenha acontecido isso com você, né? Às vezes a gente dorme muito pouco, mas acorda bem. E às vezes a gente dorme bastante, 8 horas, e acorda mal. Para mim serve isso muito bem. Aí a sua preocupação tem que ser deitar para dormir, sabendo quanto tempo você demora para adormecer e calculando mais ou menos o tempo que você vai acordar para fechar os ciclos de sono. Aí o Pierce Howard, ele até fala que é melhor você dormir 4 ciclos de sono, 6 horas, do que você dormir 8 horas, porque você vai estar interrompendo um ciclo no meio, né? Então você vai estar com a sensação de que está com menos energia e isso atrapalha todo o seu dia, né? Aí tem algumas outras coisas que eu até penso assim e fazem sentido realmente, é que, por exemplo, açúcar, né? Açúcar e carboidrato, né? O carboidrato é um tipo de açúcar também, né? Mas se você consome muito, aquilo te deixa sempre mole. Tem uma explicação também hormonal para isso aí, assim como o ciclo do sono também tem uma explicação hormonal. À noite tem vários hormônios funcionando e tem um hormônio que ajuda a gente a despertar e tem outro que relaxa a gente. Mas a alimentação tem influencia muito isso aí. Então, por exemplo, depois do almoço, geralmente é o período em que ninguém consegue estudar direito. Comigo era a mesma coisa. Ao mesmo tempo, se você estiver com fome, também você não consegue estudar. Então, qual é a solução? Eu, quando acordava de manhã cedo e ia estudar, fazer um período de estudo de manhã, eu tentava não comer muito pão, por exemplo. Tenta comer lá um salame, fazer um omelete e tal, tomar um café, e aquilo me deixava bem. E, claro, nunca enchia muito a barriga, né? Porque senão dá aquela sensação de desconforto. Então, tem algumas coisas assim para que você pode aproveitar melhor. E esse lance do ciclo de sono, pessoal, é bem interessante. Eu acho que vale a pena. Tem até aplicativos que controlam isso para você, tá bom? Eu acho que isso aí, se você implementar, pela minha experiência, eu acho que já dá bastante certo, beleza? Outra dica que eu recomendo, assim, você ter um ritual antes de dormir, tá? Escovar o dente. Eu, por exemplo, quando eu escovo o dente antes de dormir, eu desperto, não sei porquê. Por exemplo, tô lá no sofá cheio de sono, fui para escovar o dente, passar fio dental, acabou, o sono vai embora. Então eu tento escovar o dente bem antes, entendeu? Sei lá, 1h30 antes de dormir, aí sim, isso não acontece comigo, né? Fechar as cortinas do quarto, tentar usar a cama só para dormir, não sei se você consegue, lá em casa eu passei a conseguir fazer isso. Antigamente ficava muito na cama, mas quando eu estava para concurso comecei a usar a cama realmente só para dormir, deixar a cama ali de uma maneira receptiva, entendeu? Uma coisa, trocar a fronha sempre assim, com uma frequência bem alta para deixar o quarto realmente bem aconchegante. Então, assim, são umas dicas rápidas assim que eu utilizava muitas vezes sem querer, minha esposa lá trocava com frequência e quando acontecia de eu ficar em casa sozinho e não trocar, na hora de deitar para dormir eu falei, poxa, tô sentindo o cheiro, falta do cheiro do como é que é o nome, né, do sabão em pó lá, do amaciante, aquele cheirinho do amaciante e tal, que parece que já lembra a hora de dormir, entendeu? Então isso eram algumas coisas que me ajudavam. Tenta evitar também qualquer tipo de iluminação muito forte na hora da noite, ficar mexendo muito no computador, no celular, porque atrapalha a questão da produção da melatonina. Principalmente essa iluminação da tela do celular, é uma luz, falam que é uma luz azul, né, que influencia bastante nisso aí, beleza? Outra coisa, tenta evitar o café.
Hoje eu tomo café e sinto sono mesmo assim, mas talvez os meus receptores, adenosina, um monte de coisa já devem estar meio afetados aí. Mas quando você toma café, você tem a cafeína, que é um estimulante, e na hora de trabalhar aqueles hormônios, na hora que você está dormindo, no ciclo do sono, ela pode atrapalhar um pouco isso e o teu ciclo de sono ficar um pouco instável, beleza? Atividade física também, se eu saísse para academia para malhar, até hoje isso acontece comigo, quando eu volto eu fico muito tempo meio agitado, batimento cardíaco meio no alto e não consigo deitar para dormir ali 1h30 depois, até porque venho sentindo muito calor também. Então, isso é uma coisa boa para você se preocupar. Em relação à atividade física, pessoal, eu não pratiquei nenhuma atividade física quando eu estudava. Também, talvez decorrência daquela minha forma de pensar de que para valer a pena tem que estar doendo. Então eu começava a ver que eu estava engordando, mas eu pensava assim, não, o caminho é esse, o caminho é sentir realmente doer para poder dar certo a minha preparação para concurso. Uma vez eu vi um depoimento de um cara que ele falou que passou num concurso e ele falou que a barba dele começou a crescer, ele falou que a barba dele mofou. Isso aí deve ter o depoimento dele ainda nos fóruns aí. E eu guardei isso pra mim, eu falei, pô, se eu tô engordando, eu tô no caminho certo. O negócio é sentir que tá doendo mesmo. Mas não precisa chegar nesse extremo, claro. Mas um estudo feito na Universidade de Geórgia, né, em 2008, colocou o pessoal lá para treinar 3 vezes por semana durante 20 minutos e perceberam que o nível de fadiga estava mais baixo daquele pessoal, né? Eles estavam com mais energia. E quando eles colocaram o pessoal da pesquisa, dessa pesquisa aí, para poder fazer da academia mesmo, chegar lá e levantar um peso e tal, os resultados do exame foram ainda melhores. Eu recomendo muito isso para você, eu acho que vale a pena praticar atividade física enquanto você estuda para concurso, beleza? Pessoal, agora falando sobre a preguiça. O primeiro fator é a motivação, né? Eu fico imaginava isso e hoje imagino também. Tô deitado na cama cheio de preguiça, eu fico imaginando assim, pô, se chegam aqui pra mim e falam que o prédio tá pegando fogo, ou se chegam pra mim e falam assim, olha só, tem que sair daqui correndo agora pra você descer aqui no térreo e pegar 500 mil reais. Pô, a tua motivação vai na hora te levar pra aquilo. É que muitas vezes quando a gente acorda, a gente tá muito sonolento, talvez porque não tivemos também uma boa noite de sono, a gente não desperta e a gente não raciocina direito. E talvez em virtude disso a gente naquele momento não consiga trazer os combustíveis para nossa motivação, né? Pensar de maneira racional do porquê você tem que levantar cedo, porquê você tem que fazer o teu dia render melhor. Então esse é um ponto que vale a pena você se preocupar, né? Um outro aspecto é que eu sou uma pessoa que, se eu deitar para dormir, pode ter uma britadeira do meu lado que eu não levanto por nada, né? Por um lado eu tenho dificuldade para dormir, mas por outro lado eu tenho muita dificuldade para acordar também. E eu baixei na época um zumbido muito alto mesmo, o pessoal colocava no celular para brincar em lugar público, assim, era um zumbido muito alto, eu colocava isso como meu despertador. E era assim, um barulho absurdo, no prédio, na vizinhança, incomodava, se eu colocasse lá no meu quarto, dava para ouvir de lá debaixo da rua, mas até essa preocupação de não incomodar o vizinho, eu usava a favor, para que eu pudesse acordar mais cedo, né? Tocava lá o zumbido e na hora eu já levantava, já desligava. Tem que só tomar cuidado para não desligar e voltar a dormir. Aí eu deixava o celular bem afastado de mim e isso me ajudou bastante. Outra coisa é que a minha esposa teve um sono muito lento, tem um sono muito lento. Às vezes eu tô andando no quarto assim, ela tá dormindo, eu descolo o pé do chão, né, faz um barulhinho assim de madrugada, ela já acorda meio diz, o que que houve? Então eu falava para ela, olha, me acorda, me empurra da cama, me chuta, mas eu preciso levantar amanhã às 5 horas da manhã, entendeu? Então eu acho que isso vale a pena, pelo menos até no início, até você engrenar no teu estudo, pegar a regularidade ali e depois você vai sozinho com as próprias pernas, beleza? Outra coisa, muita gente coloca o alarme para despertar de manhã com uma margem grande do momento em que a pessoa tem um compromisso. Então, por exemplo, preciso sair de casa às 8 horas da manhã. Vou colocar o alarme para despertar 7 porque eu acordo, escovo o dente, me arrumo, tomo um café da manhã. Se fosse um dia que eu estava mais cansado, eu colocava o alarme para despertar 7h40, por exemplo. Bem em cima do horário mesmo, não ia dar para fazer muita coisa de manhã, mas era um alarme para quando tocasse, eu sabia que eu tinha que levantar e sair que nem um maluco para me arrumar. Então, esse senso de urgência me fazia não demorar muito para levantar e também não ficar apertando ali o despertador para ficar reprogramando mais 5 minutos, mais 5 minutos. Então, eu acho que isso são algumas dicas aí que eu queria passar para vocês para falar sobre o sono. Eu assim, pessoal, eu sempre tive muita dificuldade para dormir, como eu falei, para acordar. Mas o principal que eu percebo é que com o tempo você vai se acostumando com as coisas. A minha esposa, ela fala até hoje, um dia desse eu ainda gravo um vídeo com ela, mas ela fala até hoje
que ela fala, eu nunca conheci ninguém que nem você quase não dorme. Ela fala isso pra mim, né? Eu durmo às vezes 3 horas, acordo bem no dia seguinte, às vezes já aconteceu de eu virar uma noite, no dia seguinte fazer um monte de coisa, e ela não consegue, ela sente muito sono. Mas, pessoal, isso aí eu fui adquirindo com o tempo, porque eu percebo que se a gente tá numa rotina um pouco mais preguiçosa, sei lá, tá de férias, o teu corpo vai se acostumando a dormir mais rapidamente. Com as coisas boas a gente se acostuma muito rápido. Quando você sai das férias e tem que, de novo, acordar cedo, você sofre um traumazinho ali nos primeiros dias, nas primeiras semanas, mas depois o seu corpo se readapta novamente. Então, com o tempo, você estudando para concurso, os primeiros dias você vai sentir muito sono. Depois, a coisa vai começando a estabilizar. Se você tiver num período pós-edital, né, perto da prova, você vai perceber que consegue dormir um pouco menos. Não estou falando que é uma fórmula mágica aqui para você dormir menos e ter mais energia na sua preparação, né? Mas eu estou querendo dizer que com o tempo você se readequa, é claro, todos os dias não precisam ser iguais, né? Tinha dias que eu sabia que eu ia deitar para dormir, ia ter pouco tempo de sono, mas já tinha outros dias lá que eu falava assim, não, hoje eu vou deitar para dormir à noite, hoje eu estou muito cansado, vou deitar para dormir à noite e vou acordar quando o despertador me chamar. Então, eu acho que vale a pena você fazer essa compensação ao longo aí da sua preparação. Tá percebendo que tá muito cansado? Então, já se programa no sábado, eu vou deitar para dormir na sexta e vou acordar quando o meu corpo acordar. Você tem que, às vezes, ser racional nesse ponto e descansar o seu corpo. Mas tente se forçar um pouquinho mais. Tenta dormir, se organiza para dormir 4 horas e meia lá no dia, né? 3 ciclos fechados de sono a princípio, pode ser que o seu ciclo seja de 1h10 ou de 1h40, por exemplo, e não de 1h30, que nem eu percebo que é o meu mais ou menos. E vá se forçando, com o tempo você se acostuma e preparação para o concurso é isso, é regularidade, não só de estudo, mas de rotina. Você precisa ter isso aí. Então um dia ou outro você se dá ao luxo de dormir um pouquinho mais, os outros dias você tem que tirar do seu sono para poder fazer frente a alguma demanda que surgiu naquele seu dia e que em virtude disso você não vai poder estudar o tempo que você queria e assim você vai se organizando. E pessoal, eu fui aprovado em alguns concursos e não era um cara que estudava todo dia 5 horas. No meu vídeo anterior eu explico bem isso aí. Então só queria trazer isso para vocês aqui para falar um pouquinho sobre o sono, beleza? Qualquer dificuldade que você esteja tendo hoje nos seus estudos, principalmente se você é iniciante, com o tempo você vai superando, você vai se motivando, porque com o tempo você vai se aproximando do teu objetivo e a motivação aumentando, você olha para a preguiça e consegue lidar de maneira melhor com ela ali. E eu sempre guardo uma frase também que eu ouvi, que é a seguinte, frase de militar, assim, né? Quando você se sente muito cansado, tá faltando ali ainda aí 40% ali de energia, né? É uma frase em inglês que eu vi, eu não sei se eu tô traduzindo mentalmente certo, mas é meio que isso, assim, por exemplo, quando começa a doer, você consegue suportar mais 40%, alguma coisa do tipo. Eu sempre pensei isso e várias situações que eu já passei na minha vida eu percebi isso, que eu achei que, olha, só dá até aqui. Fui me forçando e aguentei bastante além do que eu pensava que seria o meu limite, beleza? E eu acho que você se encontrar com o seu limite é o momento em que vale muito a pena você passar por aquilo que te dá uma autoconfiança. Essa autoconfiança serve para várias outras situações que você pode vir a encarar no futuro na sua vida. Beleza, pessoal? Desculpa o vídeo ter ficado grande, acho que foi um tema relevante para a gente bater esse papo. Também acabo falando muito da minha vida, mas a ideia é, na medida do possível, tentar gravar vídeos mais curtos aqui para vocês. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de curtir e deixar o like aí no vídeo se vocês gostaram. Beleza? Abraço. Tchau, tchau.